Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje é a nossa aula 21, né? Percurso formativo 21. Espero que todos vocês estejam bem e... e nós vamos seguir o cronograma de sempre, né? Nós vamos corrigir a aula passada, a aula 20, e aí nós vamos ter a nossa exposição, né, do conteúdo da aula 21. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, é só ativar o microfone e pedir a palavra, ou deixar aí no chat que depois, a hora que for possível, eu leio e comento. Tudo bem? Legal, então. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui da aula 21, da aula 20, para a gente corrigir. Apareceu aí, pessoal? Beleza, então. Então vamos lá. Esse tipo de escravo trabalhava nas ruas e deveria, ao final do dia, retornar com uma quantia em dinheiro estipulada pelo seu senhor. Assinale a alternativa que contém qual é o tipo de escravo descrito no texto. E aí, galera, qual que é? Muito bem, pessoal. Escravo de ganho, né? Escravo fugido, qualquer escravo poderia fugir. Escravo liberto, qualquer escravo poderia ser liberto. E escravo quilombola é o escravo que fugia pro quilombo, né? Então só sobra pra gente o escravo de ganho. 2. Explique por que os escravos domésticos e de ganho viviam mais do que os que trabalhavam em minas e na agricultura. E aí, pessoal, quem me responde essa? Vamos lá, tá indo bem, só falta concluir. Recebia mais o quê? Ah, mas o que você quer dizer? Mais castigos? Sim, era alimentado pior, né? O trabalho era muito mais pesado. Então você tem todas essas coisas é, que eram prejudiciais para a saúde muito mais, né? Não que os escravos domésticos viviam no bem bom, tá? Não é isso que a gente está falando aqui. Mas a gente está dizendo que os escravos domésticos, eles tinham uma vida um pouco melhor, né? Do que os que trabalhavam nas minas e na agricultura. Então vamos colocar lá, né? Os escravos, ó, que trabalhavam em minas e agricultura eram mais suscetíveis, tá? A castigos, falta de higiene e, e tinham alimentação precária. E tinha alimentação precária, além do serviço ser mais pesado, o que piorava sua saúde muito mais em relação aos escravos domésticos e de ganho. Ok, pessoal. Pronto, tá respondido, tá? Depois eu vou corrigir a de vocês. E aí eu vou ver. Lógico que não precisa estar escrito exatamente assim, né? Cada um escreve de um jeito, pensa de um jeito. Mas aí vocês, cada um vai escrever do seu jeito, né? 3. Sobre as formas de resistência contra a escravidão, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos um por um aqui. Os escravos nunca se rebelavam, pois temiam sofrer castigos. É verdade ou é mentira? Mentira, pessoal. Os escravos se rebelavam sim, tá? Os escravos, quando insatisfeitos, faziam greve e se recusavam a trabalhar. E aí, pessoal, tá ver? Também não é verdade, né? Os escravos se rebelavam, fugindo das propriedades de seus senhores e até mesmo quebravam materiais de trabalho. É verdade ou é mentira? É verdade, pessoal. Então os escravos fugiam. Além dos escravos fugirem, eles também quebravam materiais de trabalho como forma ali de protesto, né? Então é a letra C. 4. O que são quilombos? E aí, pessoal, o que era um quilombo?
Então vamos melhorar, né? Não é um grupo em si, né? Um quilombo é uma comunidade onde os escravos que fugiam, né? Eles formavam uma comunidade para viver ali em conjunto e conseguir sobreviver e resistir, né? Então, quilombos são centros de resistência à escravidão, comunidades formadas por escravos fugidos que se juntavam para viver e. Deixa eu tirar um negócio aqui. Para viver e resistir. Pronto, pessoal. Tá respondido, tá? 5. Além de africanos e seus descendentes, outras pessoas também poderiam viver nos quilombos, tá? Assinale a alternativa que contém uma pessoa que não vivia no quilombo. Gente, essa é fácil, né? O senhor de escravo não tem nenhuma pretensão de viver num quilombo, né? Ele tem pretensão de viver na sua casa, né? Com os escravos à sua volta. Então, tá aí a resposta, certo? Tudo respondido, tudo certinho. Então, beleza. Vamos interromper aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não. Então tá. Vamos prosseguir agora aqui. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a sociedade açucareira, tá? Sobre o açúcar no Brasil. Foi importante aí no início da colonização. Tá aparecendo aí, pessoal? Beleza. Então vamos lá, galera. Sociedade açucareira. Vamos relembrar que os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né? E poucos anos depois começaram o processo de colonização. Começaram a ocupar o espaço aqui no Brasil. A principal força de trabalho por mais de 300 anos foram os escravos trazidos na África e os de seus descendentes, né? Quem nascia de escravo. Sofreram toda sorte de abusos e eram considerados menos que humanos, tá? Os portugueses, eles iniciaram a atividade econômica do Brasil com a cana-de-açúcar, que por muitos anos foi a principal, tá? Depois ela vai ser ultrapassada pelo café, mas aí lá no século XIX, tá? Vai demorar. Ô secura, garganta seca. Então, pessoal, açúcar e colonização, tá? Deixa eu só mandar um negócio aqui que tem pessoa me chamando, peraí. Bom, desculpa, vamos continuar. Então, olha só. Os portugueses, eles implantaram engenhos de cana-de-açúcar. O que são engenhos, pessoal? São uma espécie de uma manufatura, tá? Uma espécie aí de uma pequena fábrica, por assim dizer, né? Na costa do Brasil, ou seja, nas partes litorâneas do Brasil, tá? Então, nesse engenho de cana-de-açúcar, eles vão, além de plantar cana-de-açúcar e colher, né? Eles vão também fazer melaço, açúcar e etc, tá? Que vai ser um produto importante para a coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, os portugueses, eles já tinham conhecimento da cana-de-açúcar, porque eles já plantavam cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, tá? Ô, pessoal, tem alguém que tá com o microfone aberto e tá dando microfonia aqui, tá dando eco. Tá, eu acho que agora desligou. Você tinha o clima quente favorece o plantio de cana-de-açúcar, né? Por sinal, a gente tá numa região muito quente, o que você tem plantado em volta da gente, na maioria das vezes? Cana-de-açúcar, né? Você tinha uma quantidade adequada de chuvas para esse cultivo de cana-de-açúcar no Brasil e o nosso solo muito fértil para esse cultivo, que é um solo chamado de Massapê, tá? Quem participou desse empreendimento, ou seja, do empreendimento de cana-de-açúcar, né, de plantar cana-de-açúcar e desenvolver, foram os portugueses e os holandeses, tá? Houve uma espécie aí de parceria, tá?
Os portugueses, eles dominavam a produção de açúcar no Brasil, lembrando, Portugal era a metrópole da colônia chamada Brasil, tá? Então, eles vão dominar essa produção, porque outro país não poderia por conta do pacto colonial. Os holandeses, eles vão lidar com o transporte, o refino do açúcar, tá? E vender na Europa. Claro que isso era muito mais vantajoso aos holandeses, né, gente? Porque você vender o produto finalizado, que é o açúcar já refinado, ele é muito mais lucrativo sempre do que a matéria-prima, que era só a cana-de-açúcar, ou o melaço, né, e tal, o açúcar antes de refinar. Então, os holandeses lucravam mais, mas era aí para a coroa portuguesa era interessante esse acordo que tinham com os holandeses, tá? Então, pessoal, como era um engenho? Olha aí uma imagem, né? Você percebe que é uma fazenda, né? Com várias aí você tem as legendas, né, de cada coisa, né? Então você tem até aí a roda d'água, né, moenda e tal. Se você quiser saber cada um exatamente o que é, você pesquisa, tá? É, você tem a parte aí do engenho, você tem a casa grande, que é onde vivia o senhor, né, o senhor de escravos, aí o dono do latifúndio, da fazenda, né, o dono do engenho, né, o senhor de engenho, ele vivia na casa grande com a sua família. Olha a senzala ali, que é onde viviam os escravos, né? O canavial ali, onde os escravos trabalhavam colhendo a cana. Então você tem aí toda uma estrutura que tudo que era necessário para cana de açúcar, né, estava dentro da própria fazenda, tá? Esses engenhos, então, era o conjunto de terras e equipamentos instalados em grandes propriedades, onde se plantava cana para a produção do açúcar e do aguardente, tá, gente? Aguardente é pinga, tá? Também, vocês sabem, né, que a aguardente, né, é uma bebida alcoólica, né, feita de cana de açúcar, né? Assim como hoje também fazemos da cana de açúcar o álcool, né, que é o etanol. Os donos dos engenhos eram chamados de senhores de engenho e tinham imenso poder, exercendo influência até mesmo nas cidades e vilas próximas. Então, gente, o senhor de engenho, ele é muito poderoso, ele é rico e poderoso politicamente também. Então, ele exercia todo esse poder dele nas cidades próximas ali. O que, que você tem de pontos de destaque aí, né, gente? A casa grande que nós já falamos, a senzala, e a casa de engenho, que é formada pelos itens 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, a roda d'água, a moenda, o purgar, a caldeira e a fornalha, formavam ali a casa de engenho, que é onde se processava a cana-de-açúcar nos seus variados produtos. Bom, e como que funcionava o trabalho nesse engenho, né? Trabalhavam escravos e homens livres juntos, tá? Porque ali não era só escravo, mas a maior parte era escravo, né? Esses homens livres eram feitores e mestres de engenho que supervisionavam esse trabalho desses escravos, tá? Os escravos trabalhavam de 12 a 14 horas diárias. Gente, isso é muita coisa, tá? É muita, muita coisa. Um dia tem 24 horas. Eles trabalhavam mais da metade do dia. Então é muita coisa, tá? Acordava com o toque do sino, né? Porque não tinha despertador antes, né? Mas havia uma pessoa específica para tocar o sino para eles se levantarem, né? E aí eles iam trabalhar. Claro, sempre havia muito trabalho para eles fazerem, né? Limpar o terreno, coletar lenha, pescar, plantar, colher, transportar, cuidar dos canaviais e de tudo que havia na propriedade, como estradas, construções e animais. Ou seja, gente, sem o escravo, o engenho não funcionava, tá? O engenho não tinha ninguém para fazer tudo que o engenho precisava, tá? E cada escravo era forçado a cultivar em uma determinada área. Em época de colheita, cada um deveria colher uma determinada quantidade que era amarrada em feixes, né? Em feixes, no caso, a cana-de-açúcar, né? Trabalhavam escravos homens, mulheres, crianças, tanto fazia. Quem aguentasse trabalhar, trabalhava, tá? Recomendo para vocês. Tem um filme chama 12 anos de escravidão, ganhou Oscar e tudo mais. Não sou tão fã do filme, mas é bastante interessante para vocês compreenderem um pouco
do trabalho escravo é nos Estados Unidos, tá, gente? Mas não mudava muito do que se passava aqui no Brasil, tá? Não mudava, porque a escravidão é uma coisa horrível em todo lugar. Bom, um jesuíta chamado Antonil, ele vai escrever no século XVIII o seguinte: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem de ter engenho. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que os escravos é quem é quem fazia de verdade, tá? Não é o senhor de engenho, não. Sem senhor de engenho, funcionava tranquilamente as coisas. Mas sem escravo, não funcionava nada e o senhor de engenho não ia ter dinheiro e nem poder algum, tá? Bom, por enquanto é isso. Pessoal, alguma dúvida? Beleza, então. Vou interromper aqui. Beleza. Vamos olhar a nossa atividade e a gente já encerra, tá? Apareceu aí, pessoal? Beleza. Então vamos lá. 1. Qual nação empreendeu juntamente com Portugal no negócio do açúcar no Brasil? Então teve uma nação, né, um país lá, que fez uma parceria com Portugal no negócio do açúcar da cana-de-açúcar. Quem foi? Então, uma dessas aí ou nenhuma, somente Portugal. Você escolhe aí e vê aí o que você faz. 2. Cite 2 motivos pelos quais os portugueses optaram por investir na agricultura de cana-de-açúcar no Brasil. A gente falou aí vários, aí uns 5 motivos para Portugal escolher investir na agricultura aqui de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eu só quero que você me fale 2, tá? 3. Qual o nome do dono do engenho? Qual o nome do dono? É um desses, tá? A gente falou bastante desse nome. Observe a imagem abaixo que representa um engenho. Aí você tem lá as imagens e tal. Agora responda. Quais os nomes das estruturas da imagem que faziam parte da casa de engenho? Falamos na nossa aula, tá, gente? Tem nos slides lá, tudo certinho, é muito simples, tá? É bem fácil. 5. O que o jesuíta Antonil quis dizer quando escreveu que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho? Então a gente falou aí no nosso último slide, né? E eu gostaria que vocês pensassem um pouco para escrever, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre as questões? De boa, então? Beleza. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido de que vocês tenham tirado algum proveito da aula, tá? E gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Estão dispensados. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.